E aí, gente, tudo bom? O vídeo de hoje, a introdução vai ser um pouquinho diferente mesmo, mas eu já vou falar o motivo. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação da base Ruby Rose com a base da Tracta. Comecei o vídeo dessa forma porque eu já tô com a base da Ruby Rose há 5 horas na minha pele. Eu só queria mostrar pra vocês como ela ficou depois de 5 horas. Olha, a minha pele é mista, ela fica muito oleosa na zona T, nessa região aqui. E eu não estou vendo oleosidade nenhuma aqui. Mesmo depois de 5 horas, eu achei que durou muito. A única coisa que eu não gosto muito na base da Ruby Rose é esse aspecto de casca de laranja, ó. Vocês estão vendo que a pele não fica lisinha? Fica um aspecto tipo de casca de laranja e isso me incomoda demais. Se você tá curioso pra ver a comparação das bases, então vem comigo. Então vamos lá, desse lado aqui eu vou aplicar a base da Tracta, lembrando que essa aqui é de alta cobertura. E desse outro lado aqui eu vou aplicar a base da Ruby Rose. Vou aplicar as duas bases usando um pincelzinho tipo kabuki. A minha pele tá absolutamente limpa, eu não passei nada, nem primer, nem hidratante, não passei absolutamente nada. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, né, como eu sou modesta, da base da Ruby Rose. E vou espalhando com um pincelzinho pra gente ver o nível de cobertura dela. E depois eu vou fazer os testes com água. E vou falar também da textura, porque muita gente que viu o vídeo da base da Tracta falou: nossa, a base da Tracta é muito ruim, ela não seca, enfim. Me sentindo o Simpson, que essa base da Ruby Rose é extremamente amarela, mas depois que ela seca, ela oxida muito. E aí fica na minha cor. E agora desse lado eu vou aplicar a base da Tracta. Lembrando que essa cor aqui ela é extremamente clara pra minha pele, que é a cor 1, a minha cor é a cor 3. E eu vou usar ela mesmo assim, eu vou ficar parecendo um fantasma. De um lado eu vou ficar o Simpson, do outro lado o Gasparzinho. Mas é só pra mostrar pra vocês textura, cobertura. Eu apliquei uma quantidade aqui e vou espalhar com o mesmo pincelzinho. O mesmo não, né? O mesmo tipo. Mas o pincel é outro. O cheiro dessa base da Tracta é algo assim extraordinariamente gostoso. Eu não sei se ele chega a incomodar algumas pessoas, mas eu acho o cheiro dela assim muito gostosinho, um cheirinho assim de creme, sabe aqueles creminhos hidratantes assim? É um cheiro muito gostosinho, gente. Eu acho muito gostoso. Bom, gente, vamos às comparações. Questão de cobertura. Não vamos considerar a cor, porque as duas bases são de cores completamente diferentes, vocês estão vendo aí, né? Questão de cobertura. Eu acho que as duas bases têm a mesma cobertura. Se a Tracta fosse da minha cor, eu acho que ia ficar assim, meio muito igualzinha, assim. Ia ficar super parecida. Nas minhas olheiras, vocês podem reparar, ó, que cobriu quase que tudo, quase que completamente. Eu tenho muita olheira. Então, questão de cobertura, eu acho que as duas cobrem a mesma quantidade, as duas são de alta cobertura. Agora a questão da textura delas. Essa aqui, que é da Ruby Rose, na hora que eu passo a mão eu não sinto transferir. Eu sinto que ela está completamente seca. Agora a da Tracta, eu sinto ela úmida. E eu já esperei uma quantidade aí de tempo, uns 5 minutos. Ou seja, já deu tempo suficiente delas secarem. Eu acho que a da Tracta, eu não sinto ela extremamente melada, gosmenta. Eu sinto um pouco úmida. Tanto é que se eu botar o dedo aqui e passar, eu acho que ela vai sair. Só lembrando que minha pele é mista, tá? Então eu sinto que um lado está bem seco, bem seco mesmo. O outro lado não tá tão seco assim. Vou fazer aquele teste, aquele famigerado teste do papel. Eu peguei um papelzinho limpinho aqui e vou tentar colar ele de um lado e do outro do rosto, pra gente ver se cola, pra vocês entenderem também a quantidade de úmido que eu tô falando. Não é aquela coisa mega úmida, ó. Colei o papelzinho aqui desse lado, soltei e ele caiu. Ou seja, não transferiu absolutamente nada. O papel está completamente limpinho. Agora a gente vai ver do lado da Tracta. Vou fazer a mesma coisa, vou usar o mesmo papel porque nem sujou. Então eu vou usar o mesmo. Ó, vou dar umas apertadinhas aqui. Ó, ele colou, mas vocês viram que foi bem pouquinho. Questão de transferência, ó. Se vocês conseguirem enxergar aí, me falem, porque eu não estou enxergando nada. Então, assim, se você souber aplicar a base da Tracta de alta cobertura, você aplicar pouca quantidade, que vocês viram que ela tem uma cobertura muito alta. Podem reparar aqui, ó, que cobriu bem. Então não tem necessidade de aplicar um monte de produto no rosto.
Agora vamos fazer aquele testezinho da água, só pra ver se a base vai escorrer na água, o quanto é a resistência dela em relação à água. Eu acabei de ler os 2 frascos e nenhum deles tá escrito que elas são à prova d'água, nem resistente à água, mas eu acho que toda base tem que ter assim um mínimo de resistência à água, né? Se a gente der uma choradinha, uma lacrimejada, tomar uma chuvinha, assim, acho que todo mundo tá sujeito a isso, né? Tem que ter um mínimo de resistência à água. Então eu peguei aqui um frasco com água dentro, eu vou borrifar essa água nos 2 lados e a gente vai ver se vai escorrer base, se na hora que a gente mexer assim na pele vai sair. Então vamos lá. Olha, espirrei bastante água, borrifei bastante água aqui e eu não estou vendo escorrendo nada aqui. Deixa eu ver. Ó, a água tá limpa dos 2 lados. Eu não tô vendo água saindo com base. Ou seja, o mínimo de resistência elas têm. Olha só. Não tá saindo base junto com a água. A água tá saindo limpinha. Então, assim, o mínimo de resistência elas têm. Então, resumindo, eu achei que as duas têm a cobertura muito parecida, pra mim são iguais. Se as duas tivessem da mesma cor, a gente não ia conseguir ver a diferença de uma pra outra. Vocês podem reparar que elas cobriram muito bem tanto a minha vermelhidão, minhas manchinhas e principalmente as minhas olheiras. A textura delas e o acabamento. Ambas ficam mate, opacas, porém eu achei que a da Ruby Rose ela fica com um aspecto, uma sensação bem seca. Então pra pele seca, esquece. Esquece, porque vai craquelar e você vai ficar sentindo a sua pele ressecada. Não vai ser uma boa ideia. A base da Tracta eu senti que ela ficou mate, porém ela fica assim um pouquinho, bem pouquinho mesmo, coisa assim que nem dá pra perceber muito, assim. Úmida, não fica assim completamente seca. A base da Ruby Rose, eu aplico ela fica linda, maravilhosa, sequinha, perfeita, nem com pó eu selo. Finalizei a minha pele, eu apliquei a base Ruby Rose do outro lado também, selei com pó, só na zona T, aqui, essa região aqui também, contorno. E eu vou chegar mais perto só pra vocês sentirem o drama do reboco que está a minha cara, olha só. Eu achei que o acabamento ficou bom, apesar de tudo, achei que o acabamento ficou bem bom. E assim, a única coisa que eu acho que não é legal nessa base da Ruby Rose é que daqui a pouco essa região do meu rosto aqui, onde tem os poros, vai estar brilhando, o meu nariz vai estar brilhando também, e a base começa a dar uma saída. Se não fosse isso, a base da Ruby Rose pra mim seria perfeita. E é isso aí, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até o próximo!